sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, professores, professoras de ginástica rítmica. Estamos aqui para a nossa live número 119 do canal RGBR, aqui onde você conquista medalhas com as suas ginastas, mesmo que você não tenha sido ginasta. Então seja bem-vindo por aqui, você que é professora ou professora de ginástica rítmica. Hoje eu decidi que a nossa aula vai ser prática. Então, se a aula vai ser prática, eu quero você por aqui aprendendo, trocando ideias, fazendo perguntas junto comigo para esse conteúdo importantíssimo que a gente vai falar hoje, que é o passé. Então, vamos aprender o que você não deve cometer de erros para ensinar para suas ginastas no pivô passé. Vamos falar sobre isso? Vamos aprender sobre isso e vamos trocar ideias para que você não fique com nenhuma dúvida da aula de hoje. Então, se você está por aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Professores de ginástica rítmica, eu quero saber de onde vocês estão falando. Já manda para mim aqui no chat, que eu quero conhecer vocês e a gente trocar figurinhas hoje, hein? Vamos que vamos. Tem muita coisa aqui pela frente. Então, vamos lá. Pivô passé, né? Por que eu deveria ensinar o pivô passé para minha ginasta? Você, como professor de ginástica rítmica, sabe que nós temos 3 tipos de dificuldades corporais, ou seja, 3 grupos corporais de dificuldade que você precisa ensinar para suas ginastas. Dentre eles estão os pivôs, que são as rotações ou os giros, como a gente pode chamar. No caso de passé, a gente fala de pivô. Então, pivô, passé, porque a gente faz o giro no relevé. Existem giros. Giros são aqueles que são realizados em outras partes do corpo. Ah, que boa notícia! Viviane, aluna da turma 10 do Método Ginástica Rítmica com Excelência, lá da Bahia, acompanhando os conteúdos por aqui para alcançar ainda mais excelência. Ó, a Leila também está por aqui, que é lá de Manaus, aluna do Método Ginástica Rítmica com Excelência. E eu fico muito feliz quando vocês participam dos nossos encontros aqui também, para que outros professores também possam estar aqui com vocês. Kelly também, aluna do Método Mato Grosso do Sul, falando por aqui. Maravilha, já compartilha esse conteúdo de hoje, porque ó, eu vou ferver vocês de informações aqui para que ninguém mais sofra com o problema do pivô. Porque eu sei bem que professor de ginástica rítmica tem sempre alguma dificuldade aí para ensinar os giros, as rotações, os pivôs para suas ginastas. Keloin, lá do Rio de Janeiro. Buenos dias, a Keloin também tá por aqui falando de algum lugar que fala espanhol, talvez? Seja bem-vinda. Maristela também, aluna do Método. Vamos que vamos, turma, muito bom. Deixa eu pegar aqui a mensagem do Andrezinho, ó. Andersonzinho. Falou, olá, Maria Eduarda Alexandre tem muito talento. Você acredita que ela pode chegar no nível das melhores no mundo e brigar por medalha olímpica e mundial? Sim, e com certeza. As nossas ginastas do Brasil estão cada vez mais bem trabalhadas, bem preparadas e com certeza Maria Eduarda Alexandre é o nosso futuro da ginástica rítmica. Mas tudo isso vai ser a experiência que ela vai praticar na ginástica rítmica, os eventos que ela vai participar daqui para frente que vão trazer aí mais resultados para ela. Não é verdade? Então vamos seguir torcendo pela nossa ginástica e mais do que torcer pelas ginastas que já estão no topo, que tal a gente preparar as nossas ginastas para chegarem lá? Quem aqui sonha em um dia ter uma ginasta na seleção? Conta para mim aqui nos comentários, no chat, se você sonha em ter uma ginasta na seleção, eu preciso te contar que isso é possível, porque todas essas ginastas um dia começaram, do começo. Todas essas ginastas que você vê lá no topo, elas começaram da base, com um professor como você que preparou elas. Inclusive, vocês conhecem um pouquinho da minha história, eu trabalhei com Bárbara Domingos. Eu vi a nossa ginasta olímpica, a nossa primeira ginasta finalista olímpica, começando ali alguns dos seus passos de trajetória internacional. Em 2017, ela foi para o primeiro campeonato internacional e ali em 2024 ela teve a sua experiência olímpica. Ou seja, é possível. Todos nós podemos preparar ginastas para chegar lá. Mas eu vou te dizer 2 coisas. Se você quer ter ginastas medalhistas na ginástica rítmica, você precisa de 2 coisas muito importantes. Primeira, ter domínio sobre o ponto zero, o ponto inicial, o ponto zero de cada um dos movimentos da ginástica rítmica. Isso é, você precisa saber como ensinar e ensinar do jeito certo, ok? E segunda coisa, suas ginastas não são robôs.
Suas ginastas são seres humanos, então elas precisam da segunda chave, que é você ensinar elas e motivá-las, trabalhar com todo o preparo emocional das suas ginastas. Então, quando você fala sobre um pivô que a gente vai aprender hoje, quais são os erros que você pode cometer nas suas aulas, eu te digo o seguinte: quando você fala de um pivô e ensina a sua ginasta, não basta você ensinar tudo que você vai aprender aqui. Entendeu? Não basta você simplesmente pegar ela e dizer, faça isso, isso, isso. Existe um algo a mais. E a gente vai falar sobre isso hoje. Continua comigo aqui até o final dessa aula, dessa live de hoje. Ou seja, o que é esse algo a mais? Eu vou revelar para você enquanto a gente estiver fazendo a prática hoje. Combinado? Então vamos que vamos. A Jéssica Dalberto também, aluna do Método Ginástica Rítmica com Excelência. Muito bom ter vocês por aqui. Vamos falar sobre esses erros, então? Antes de mais nada, eu quero saber, algum de vocês, professores que estão por aqui, vamos falar hoje, focar nesse tema, pivô passé. Qual é hoje a sua maior dificuldade para ensinar o pivô passé para suas ginastas? Qual hoje é a sua maior dúvida? Ou a sua maior dor quando você ensina pivô passé para suas ginastas? Conta para mim aqui no chat, aqui nos comentários. Conta para mim qual é a sua maior dificuldade na hora de ensinar o pivô passé para suas ginastas. Por que eu tô falando isso? Porque o primeiro passo para você conseguir melhorar o pivô das suas ginastas é identificar aonde está falhando. Val, as minhas ginastas elas falham porque elas não conseguem melhorar, não conseguem entrar no eixo, ou elas não conseguem fixar forma, ou elas não conseguem nada ainda. Tá tudo bem. A primeira coisa é você identificar onde está a falha, o ponto que você precisa corrigir. E se você não souber identificar isso, te digo uma coisa, você está precisando estudar mais. Por quê? Hoje nós temos o código de pontuação que nos prepara para entender os elementos da ginástica rítmica. Ele te diz, você precisa fazer isso, isso e isso. Agora, se você quiser corrigir a sua ginasta, ensiná-la a fazer, você também vai precisar entender sobre o ponto zero, o ajuste do ponto zero do movimento. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso por aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, ó. A Leila falou que ela ficar no eixo. A Jéssica falou, tombei sem fazer andedã. Essas duas dificuldades, elas são grandes, né? São frequentes. Mas, ó, vamos fazer o seguinte? Eu vou levantar agora, vou organizar aqui pra gente fazer a nossa aula prática, eu trazer pra vocês os erros que vocês podem estar cometendo nesse processo, mas eu vou pedir pra você pegar aqui, ó, clicar no aviãozinho aqui embaixo e compartilhar essa aula já com alguém que trabalha com você na ginástica rítmica. Quando você compartilhar isso aqui, a gente vai conseguir mais pessoas melhorando o pivô e mais pessoas não vão elevar o nível da nossa ginástica do Brasil. É a única coisa que eu quero que você faça nesse momento. E depois, pega papel e caneta para anotar o que eu vou te falar por aqui, porque ó, essa aula aqui eu vou, ó, entregar tudo para vocês. Ah, aqui ó, a Keloin falou, eu quero aprender o pivô com excelência. Muito bem, muito bem. Você é ginasta? Porque aqui, deixa eu falar uma coisa, essa aula de hoje aqui não é para ginasta não, hein? Se você é ginasta, pega esse link, compartilha com a sua professora ou professor de GR. Porque o que eu vou falar aqui são muitos termos técnicos, não é para ginasta. Essa aula é para professor, tudo bem? Vamos lá então. Ah, se você é ginasta, então fala para mim. Mandou já o link para sua professora ou professor? Que é isso que a gente tá querendo. Eu vou me preparar. E quem me conhece um pouquinho, aliás, hoje eu postei, né, sobre isso pra vocês. Quem me conhece um pouquinho sabe que no ano passado eu torci meu tornozelo. E depois dessa torção, o meu pé já não é mais o mesmo, tá? Então eu vou dizer pra vocês o seguinte, a gente vai fazer aula com todos os detalhes, mas eu vou poupar um pouquinho meu pé, viu? Porque não quero que tenha problema aqui não. Vamos lá! Vou ficar aqui mais afastada pra vocês me verem. Deixa eu ver se aqui dá pra me ver. Quase, quase. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Aí. Maravilha! Primeira coisa, pode ser que você esteja ensinando a sua ginasta na ginástica rítmica a fazer o pivô passé e você não está ensinando a ela a preparação. Esse é o primeiro erro.
Porque tudo na ginástica rítmica tem que ter começo, meio e fim. Se você não está ensinando com começo, meio e fim, você não está ensinando ginástica rítmica com excelência. Vamos lá, eu preciso ensinar com detalhes, começo, meio e fim. Qual é o começo então? Eu vou falar a explicação aqui, mas depois eu vou contar para vocês uma historinha, tá? É uma historinha que eu conto para as ginastas na hora de ensinar o pivô e que faz total diferença para elas entenderem o processo do giro. Maravilha. Acho que eu vou fazer assim, ó. Só botar um pouquinho mais para cá, senão eu vou bater aqui nas plantinhas e derrubo tudo. Maravilha. O que você tem que pedir para sua ginasta então fazer para iniciar? Peça para ela se posicionar já com o eixo, ó, para cima. Tudo bem? Postura 100%. Maravilha. Depois disso, você vai pedir para sua ginasta, vou utilizar sem braços agora, tá? Você vai pedir para sua ginasta posicionar o pé lá na frente. E ao posicionar o pé na frente, peça para ela fazer o tombê, como disse a Jéssica ali, né? Que é o plié ou a flexão do joelho da perna da frente. Tudo bem? Vai flexionar a perna da frente. Maravilha. Quando ela fez essa flexão aqui, qual é a primeira coisa que o professor precisa corrigir para que a ginasta não falhe nos próximos passos? Andeor no pé de baixo. Então, deixa eu ver se vocês conseguem me ver. Não conseguem me ver. Eu vou um pouquinho mais para trás aqui, ó. Quando a sua ginasta prepara, ela precisa estar em andeor com o pé da frente. Ou seja, esse pé deve estar apontado para um lado, enquanto o outro para o outro. Eu falo para as meninas pequenas que é como se os pés estivessem brigados. Eles estão chateados um com o outro e cada um está olhando para um lado. Tudo bem? Maravilha. Depois desse pé estar em andeor e essa ginasta fazer a flexão lá da perna, da frente, ela precisa pensar no eixo do corpo dela para frente, certo? Então, ela vai preparar. 1, mostra lá a pontinha de pé. 2, flexionou. Perceba que o eixo do meu corpo está para frente. Se você não estiver corrigindo a sua ginasta com essa flexão, ela não vai conseguir fazer giro a partir daqui. Maravilha! Outra coisa para você corrigir que talvez você esteja errando na hora de ensinar pivô para suas ginastas. Professor de GR, quando você ensina o pivô para sua ginasta, você observa que ela está cruzando a perna, ó, não está na frente, aqui. Ela está fazendo isso aqui. Se ela estiver fazendo uma cruzada da perna, ela vai perder a energia. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é biomecânica. Isso aqui, para acontecer um bom giro, eu preciso entender de biomecânica corporal. Um bom giro depende de um processo de biomecânica. Ah, você faltou nas aulas de biomecânica na faculdade, né? Então, vamos retomar tudo isso. Este eixo corporal, ele vai sair a partir dessa posição. Maravilha. Lá embaixo, eu preciso utilizar para minha ginasta Não pode falhar nisso, presta atenção. Eu preciso ensinar a minha ginasta a flexionar o joelho e na hora de subir, ela precisa saber deslocar o corpo dela para cima do eixo do pé da frente. Maravilha! Só que além de deslocar esse eixo para o pé da frente, ela precisa entender que o corpo dela deve ir para cima. E quanto mais rápido ela fizer essa preparação e essa perna de trás com velocidade para entrar na forma, melhor será o pivô. Por quê? Porque ela vai perder tempo de rotação se ela fizer essa perna lenta. Calcula comigo, ela preparou aqui. Ela vai fazer o giro. Aí ela prepara mais um pouquinho e aqui atrás, ó, ela sobe a perna. Olha quanto de rotação ela perdeu, porque ela demorou para subir a perna. Então, quando a perna chega lá no passê, esse pivô já está terminando. Percebe que quanto mais rápido ela trouxer a perna, mais rotação ela ganha? E isso você, professor de GR, tem que ensinar para suas ginastas. Não dá para você negligenciar nesse ensino. Você tem que ajustar esses detalhes. Você está cometendo esse erro? Conta para mim aqui no chat se você está cometendo esse erro. Você está olhando para sua ginasta, ela não está girando e você não está observando o ponto zero, o ajuste para ela resolver esse problema.
Então, quais são os ajustes da preparação? Anota aí para você não esquecer. Ajuste da preparação. Preparei, vou levar o peso para a perna da frente em flexão com um pé apontado para cada lado. Quando ela for sair da preparação, você vai falar para ela, leve o peso para cima do pé da frente, trazendo a perna de trás o mais rápido possível para entrar na forma. Então, isso aqui é rápido. Da preparação para o pivô, precisa ser rápido. Maravilha! Depois que ela entendeu isso, ou junto com isso, vamos pensar assim, junto com esse aprendizado, ela precisa entender que você vai ensinar para ela, tá? Que o eixo, ele está no pé da frente. Então, isso aqui, ó, isso aqui deve sair daqui, desta posição, essa perna. E quem vai puxar... Gente, eu encontrei aqui, ó. Ai, que linda! Eu preciso parar a aula para isso. Eu sou apaixonada por Joaninha. Ai, venha, minha querida. E nos últimos tempos tem vindo muitas Joaninhas aqui na aula. Aqui no meu quarto. Olha só. Olha aqui a Joaninha, dá pra ver? Ela tá aqui, ó. Ah, bonitinha, bonitinha. Então, vamos lá. Ó, vamos voltar aqui que a Joaninha nos atrapalhou, né? Ou nos presenteou com a sua presença. Vamos lá. Quando essa ginasta estiver na flexão aqui, você vai falar para ela o seguinte, antecipa o calcanhar. O que é isso, Val? Lá no calcanhar dela, que já está em andeor, é como se você pedisse para ela fazer isso aqui, ó. Ó, preparou e leva o calcanhar primeiro. Quanto mais força, vamos pensar nessa frase de novo. Quanto mais rápido ela subir no relevê e mais intensidade ela colocar neste calcanhar para girar, nós vamos solucionar o problema do eixo. Lembra que talvez a dificuldade da sua ginasta hoje, na hora do giro, você observou e tem a ver com o eixo? O que está faltando então? Ela entender o controle do seu corpo partindo da flexão. E se ela não está entendendo isso, com certeza vai falhar no giro, certo? Se ela não estiver preparando e flexionando a perna, ou se ela estiver cruzando, como a gente viu, são erros gravíssimos que vão resultar em um não pivô. Então, saindo daqui, o que você precisa corrigir? Você precisa pedir para sua ginasta levar a perna rápido. Então, preparou, leva a perna rápido para a posição, plié na perna da frente, tá? E ao calcanhar da ginasta precisa antecipar, ele tem que ser o primeiro. Então, ela não pode sair do pivô e fazer isso aqui, ó. Ela levou a perna, vamos lá de novo, ela levou a perna, mas deixou o calcanhar. Ela precisa levar o calcanhar ao mesmo tempo que leva a perna. Vou preparar aqui, ó, de costas para você me ver, ó. Preparei, deixa eu ver se dá pra ver. Preparei, maravilha. Quando eu for levar a perna, o meu calcanhar já antecipa. Tudo bem? Ah, Val, mas isso aqui não é tão simples. Não é simples, porém, se você preparar a sua ginasta, ela consegue aprender. Porque isso aqui se trata de consciência corporal, coordenação motora, que são habilidades que você precisa desenvolver com a sua ginasta. E mais do que isso, se você não fizer um trabalho de preparo, não tem como ela realizar isso aqui. Mas calma, lembra que eu te falei que tem mais coisa? Tem uma questão motivacional aí que eu vou ensinar pra vocês como é que a gente alcança isso nas ginastas, tá? Bom, mas falando dos ajustes do ponto zero, que são os ajustes técnicos do movimento, a gente já viu várias coisas importantes aqui. Fez sentido pra você? Anota aí nos comentários, no chat, que já já eu volto pra aí pra gente conversar sobre isso. Maravilha! Até aqui temos dúvidas? Ai, deixa eu beber uma água, que eu falo demais. Será que até aqui temos alguma dúvida? Quero saber. Se tivermos dúvidas, agora é a hora. Depois que essa aula acabar aqui, não vai adiantar você me perguntar não. Quero saber agora quais são suas dúvidas até aqui. Maravilha, eu espero que esteja tudo encaminhado, que vocês estejam escrevendo as dúvidas para mim. Fiz então essa preparação, antecipei o calcanhar, entrei na forma do pivô, certo? Qual é a forma do pivô passé? Eu preciso desse pé
muito bem colocado a lateral do joelho da ginasta. Então, ela não pode estar com a perna, o passê aqui, ó, para trás. Ele precisa estar para cima, certo? O joelho precisa estar na linha do quadril ou acima. E a perna não deve estar aberta, tem que estar fechada. Tudo bem? Então, vamos de novo. Qual é a posição do passê? O pé, a lateral do pé, na lateral do joelho. O joelho da frente precisa estar acima do desenho da linha do quadril, certo? E o pé precisa estar fechado aqui embaixo. Depois de ela entender isso, você precisa saber que um pivô só tem validade na ginástica rítmica se ele estiver com relevê alto. Então, não peça para sua ginasta trabalhar pivô com esse relevê baixinho. Ela precisa trabalhar os giros ou um relevê alto e a forma do pivô. Maravilha! Depois que ela entendeu tudo isso, ela está girando, ela já encontrou isso tudo, você já corrigiu todos os erros que não podem acontecer na preparação, você precisa corrigir a forma de finalizar. Como que eu vou trabalhar a finalização? Não acabou ainda, isso aqui é só a parte técnica, tem mais pela frente. Como que eu vou terminar esse pivô? Imagine uma cordinha. Chup! Essa cordinha está me puxando para cima. Então, quando eu finalizo o pivô, eu preciso pensar nessa cordinha me puxando para cima ainda mais. Se essa ginasta faz o pivô e finaliza, como eu falo, para baixo, a chance de ela girar menos é muito maior, porque ela gastou energia para baixo e não para cima. E a gente quer esse movimento para cima, não é verdade? Então, pensa o seguinte, eu preciso que essa ginasta entre no pivô para cima e finalize o pivô ainda mais para cima, pisando no mesmo eixo que ela começou o pivô. Então, se ela começou o pivô com o pé nessa posição, é nesta posição que está o eixo corporal dela e é ali que ela precisa finalizar. Perfeito? Essas observações são muito importantes da sua parte, mas não terminou. Eu quero ver se tem alguma dúvida por aqui, que depois eu vou explicar a segunda parte que eu preparei para vocês. Até aqui, será que tá fazendo sentido? Maravilha. Eu faço elas ajoelharem e sentar no calcanhar. Depois estende... Opa, deixa eu voltar aqui. Depois estende a perna de trás, isso faz elas criarem consciência de manter a perna de trás estendida e quadril encaixado. Ah, a Jéssica tá falando sobre a dificuldade de ensinar o espacate para as crianças. Procura, GG, aqui no nosso material, tem bastante coisa sobre espacate para você, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo então. Até aqui, temos alguma dúvida, galera? Temos alguma dúvida para trazer aqui para a prof? Ah, Vivi falou que ajudou muito até aqui. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Se a gente precisa dar andamento a esse processo de ensinar as nossas ginastas com excelência, a gente precisa também saber motivá-las. A sua ginasta está fazendo pivô e você olha para ela. Ela não completou uma volta, tá? Ela está aprendendo ainda. Quando ela não completa essa volta, como que você dá feedback para ela? Você olha diretamente para ela e fala, não deu uma volta, vai ter que fazer de novo? Ou você comemora por ela estar progredindo? Isso é importante. Isso que eu tô te falando agora é a parte motivacional que você precisa ensinar às suas ginastas. Quando a gente trabalha a psicologia junto com a parte técnica, a gente tem outro tipo de resultado. Naturalmente, quando essa ginasta for adulta, estiver lá nas competições maiores, às vezes até o juvenil, elas têm uma motivação que é muito mais delas para fazer acontecer, e elas têm uma, ia falar energia, mas não é energia a palavra, elas têm uma dedicação intrínseca. Mas até elas pegar essa autoconfiança, nós precisamos dar o suporte para elas. E vamos lá, mesmo depois de adulto, você aí não gosta de receber um elogio quando você vai bem? Você não gosta quando você acerta e alguém comemora com você? Quando você tem uma boa realização daquilo que você está fazendo? As crianças são iguais ou muito mais importante.
tá? Então, ó, a Vivi falou aqui, ó, comemora o incentivo, maravilha. Então, pensa o seguinte, a sua ginasta tá fazendo um pivô, ela tá entendendo como encontrar seu eixo ainda. Você precisa dar um feedback positivo e logo depois uma correção. Tudo bem? Por que eu falo isso? Estudando atualmente sobre psicologia esportiva, eu identifiquei nesses meus estudos a importância desse feedback e dificilmente eu trago para vocês isso aqui, né? Como agora eu tô um pouquinho mais a fundo nesse tema, eu decidi falar um pouquinho mais sobre isso também. Então pensa o seguinte, quando a sua ginasta estiver realizando um movimento, um feedback, 2, 3 feedbacks positivos e uma correção. Para que na próxima vez ela vá focada em realizar a correção daquilo que ela não acertou antes e ela sinta esse impulso da sua parte para realizar esse movimento. Percebe que quando você simplesmente traz um monte de correção, um monte de coisa e você não dá esse feedback junto positivo anteriormente, você está sobrecarregando a cabeça da sua ginasta e ela vai ficar mais distante de conseguir porque ela tá, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Não. Você vai corrigir uma coisa da próxima vez. Qual é a coisa que você vai decidir que a sua ginasta precisa corrigir da próxima vez? Conseguiu pegar essa mensagem que eu tô trazendo aqui? É simplesmente muito mais do que passar para ela a correção. É escolher a correção correta e passar para ela de maneira que ela consiga aplicar aquilo. Por isso, primeiro o feedback, depois a correção e uma correção só. Anotou isso? Testa para mim nos próximos dias e depois você vai falar para mim como é que está tudo isso com as suas ginastas. Ó, vejo a Carmen por aqui, aluna do método de ginástica rítmica com excelência, o Vinícius também, sejam todos bem-vindos. Quem é do aluno do método, já coloca aqui para mim de que turma você tá falando, que a gente vai falar mais um pouquinho aqui sobre os pivôs, sobre os erros que você pode estar cometendo. E como fazer para que a ginasta faça mais de uma rotação? Claro, depois de ela aprender. Vivi, olha só, eu vou te falar o seguinte, a Vivi trouxe essa pergunta aqui pra gente. Quando essa ginasta consegue entender sobre o seu eixo, Vinícius Turma 9, seja bem-vindo, meu querido. Aliás, Vini estava junto com a nossa aluna Isabel esse final de semana, os 2 alunos do método de ginástica rítmica com excelência se encontrando. A prof fica feliz demais aí com a união de vocês, viu? Vamos lá. Quando essa ginasta entende, Cris Turma 11 por aqui também. Eu gosto quando vocês participam aqui com a prof. Muito bom, muito bom. E quem ainda não é aluno do método, presta atenção, manda mensagem para mim no privado que depois a gente vai conversar aí para você fazer parte da próxima turma, hein? Vamos lá. Onde eu estava com o raciocínio? Vocês aqui estão me empolgando, os alunos da turma por aqui acompanhando o nosso conteúdo. Então, vamos lá. Quando essa ginasta, ela recebe o seu feedback, mas ela recebe a sua informação de correção, ela tem um avanço extremo no seu progresso. Então, pensa sobre isso, sobre feedback e correção pontual de uma somente coisa. Quando ela venceu aquela, você vai devagarinho observando e trazendo mais, certo? Porque ela vai ultrapassar. Mas, falando sobre a Vivi aqui e a dúvida dela sobre a ginasta fazer mais rotações, o que você precisa buscar nesse primeiro momento? Preparo da sua ginasta. Ela tem que ter condições para realizar uma rotação bem feita, começo, meio e fim, e depois você vai pensar em ela fazer mais rotações. Porque isso vai ser quase que natural. Quando ela domina essa primeira parte, de fazer o movimento bem feito, de entrar no eixo corretamente e de ter condições físicas para realizar esse giro, girar mais voltas vai ser prática e treino. Captou essa mensagem? Não queira ultrapassar os limites da sua ginasta. Queira que ela realize o processo correto. E para isso, você precisa dar condições para ela. Essas condições têm a ver com o ajuste do ponto zero, ou seja, ajustar cada detalhe do corporal da sua ginasta para que ela consiga alcançar o movimento. E a motivação que eu tô te falando também aqui. Tudo bem? Falei para vocês que eu ia trazer para vocês uma estratégia que é lúdica para a gente ensinar pivô.
Vocês querem aprender sobre isso? Quem quiser, manda aqui no chat se você quer aprender como que eu ensino pivô de maneira lúdica e que traz um resultado incrível para as ginastas. Conta para mim aqui no chat que eu vou ver se eu vou contar para vocês esse segredo aqui. Vamos lá. Ó, se você sair daqui hoje entendendo que é muito mais do que ensinar o movimento, o que faz para suas ginastas, o que faz as suas ginastas melhorarem nos movimentos, eu te conto que você já ganhou aí uma medalha de ouro por essa aula de hoje. Porque olha só, não é sobre apenas ensinar o movimento. É sobre ensinar o movimento e também dar para ela o próximo passo de motivação para ela entender tudo isso. Maravilha? Ó, a Carmen disse que quer, a Cris disse, oxe, diga aí. Vivian falou, eu quero. Muito bem, eu vou contar para vocês essa historinha que eu uso com as ginastas e que traz, assim, ó, um resultado efetivo de verdade, tá? Mas não pode rir da prof, combinado? Por quê? Porque o que eu vou trazer aqui é uma parte lúdica, certo? É a forma que eu trabalho ludicamente para que essas ginastas entendam detalhes de correção que vão ser decisivos para o resultado final do movimento. Tudo bem? Vamos, maravilha? Como faz a minha mentora, ó, ela faz assim, ó, esquenta as mãos e bora trabalhar. Então, vamos lá. Deixa eu colocar essa cadeira pra cá. E eu vou pegar minha garrafa. Vou pegar minha garrafa Jogos Olímpicos. Vou trazer para vocês aqui um pouquinho sobre o pivô e a forma lúdica de você ensinar pivô na ginástica rítmica. Maravilha. Aliás, eu não contei para vocês que a Arabesquina tá doente. Foi pro médico. Tivemos um problema com a Arabesquina e aí eu tive que levar ela pro hospital. Ela tá lá se recuperando, daqui uns dias ela já volta, viu? Vamos lá. Imagina que isso aqui, a minha garrafa, vai ser o rato. Tudo bem? Pensa comigo. O rato é um bichinho simpático, mais ou menos simpático, que foge de quem? O rato foge do gato. Tudo bem? Maravilha. Minha garrafa vai ser o rato. E o nosso amiguinho aqui, ó, dos Jogos Olímpicos, vai ser o gato. Tudo bem? Rato, gato. Todas aquelas correções que eu te expliquei aqui, você já vai falar para sua ginasta. Todas as correções básicas de preparação do pivô você vai ensinar para sua ginasta. Só que agora você vai acrescentar a parte lúdica deste movimento. Qual é a parte lúdica? Preparou. Você vai falar para sua ginasta assim, ó. Imagina lá na frente o rato, certo? Quando ela fizer a preparação. E aqui do lado está o gato. Então, nós temos o rato na frente e o gato do lado. Se ela entender que o rato está aqui, e o gato quer pegar o rato, ela vai entender a mecânica disso aqui, ó. Deixa eu me posicionar melhor aqui para vocês me verem. Maravilha. Se o rato está aqui e o gato está aqui do lado, quem foge? O rato. E quem pega? O gato. Memorizou? Maravilha. Então, ela está aqui. Preparou. O rato está na frente, o gato está do lado. O gato vai pegar o rato e o rato vai fugir, certo? Essa teoria é para explicar o quê? Quando a sua ginasta estiver fazendo o pivô, ela não deve fazer isso aqui, ó. Ela não pode preparar fazendo com que o rato pegue o gato. Ela não pode fazer essa preparação lá atrás. Então, a preparação que vai sair daqui vai acontecer para lá, ó. O rato foge, o gato pega. E aí eu estou trabalhando tronco e braços da minha ginasta. E aí eu te digo que isso aqui faz total sentido para as ginastas, mas você vai ter que aplicar para me dizer se funciona aí com as suas, tá? Por que eu tô te falando isso? Porque eu vejo muitas ginastas preparando assim. E quando ela prepara assim, ela tá gastando energia pro pivô e ela não vai conseguir girar bem, porque ela simplesmente pegou energia lá de trás. Sendo que eu falei pra vocês, sendo que você como professor de GR já aprendeu que o pivô, a energia e a força do giro acontece nas pernas e lá no calcanhar da sua ginasta.
Então, isso aqui não ajuda a sua ginasta. Isso aqui não ajuda. Vamos imaginar de novo. Temos aqui rato, gato. Tudo bem? Rato, gato. Quem pega quem? Rato foge, gato pega. Preparou o pivô. A partir daqui, rato foge, gato pega. E aí ela entra na forma do pivô. E aí, se você conseguir levar essas informações para sua ginasta, você vai ver que o eixo dela vai mudar completamente. Porque ela vai entender que o braço ajuda e que se ela conseguir levar esse tronco partindo daqui para cima, ela vai ter muito mais energia para fazer a rotação do pivô. Vá, mas que história louca! Pois é, mas essa história faz total diferença para ela entender que o rato pega o gato e não o contrário. E que ela não pode fazer essa rotação para cá. A preparação, o ponto zero, começa aqui, ó. E não lá. Certo? Conta pra mim se você já conhecia essa historinha aqui do gato e do rato. Se você já utilizou com as suas ginastas. E se utilizou, faz sentido. Agora você tem um combinado comigo. Vocês me pediram para contar a história, eu contei a história, quero que vocês apliquem de verdade. Mas depois tem que me contar se deu certo. Tudo bem? Muito bom! O que eu fiz aqui? Hoje nós aprendemos não só sobre pivô, nós aprendemos sobre motivação, sobre a necessidade de trabalhar o lúdico enquanto ensina ginástica rítmica, porque estamos lidando com seres humanos e não com robôs. Não são robôs, são ginastas. Olha só, qual é a transformação que você quer ter nas suas ginastas? Se você tem nas suas ginastas seres humanos, a gente não pode trabalhar com elas como se fossem robôs. Sim ou não? E quantas outras histórias você não pode criar aí com as suas ginastas para ter resultados de excelência? Só essa aula de hoje aqui já valeu, hein? Mas ó, toda segunda às 8 da noite e quinta ao meio-dia tem aulas como essa por aqui. Você já anotou na sua agenda para você não faltar nesses encontros? São gratuitos. É para você aprender a ser um profissional de excelência. E eu te digo, isso aqui é só um tiquinho de tudo o que eu quero te ensinar sobre ginástica rítmica. E eu quero aprender com vocês também, ó. Eu fico feliz aqui, ó. Deixa eu ver as mensagens que vocês me mandaram. Então, nós temos aqui, ó, Vivian falou, que massa, incrível jeito lúdico de ensinar e faz total sentido. A Carmen falou, boa dica, o gato pega o rato. A Carmen falou, vou tentar. A Cris falou, amei. A Tati falou, amei, já vou aplicar. Vou passar para as minhas ginastinhas. A Vivian falou. E é isso que a gente quer. Que esses pequenos detalhes, eles sejam compartilhados. Por que eu vou guardar isso para mim? Eu quero muito que vocês levem isso para suas ginastas. É dessa maneira que a gente faz a nossa GR crescer. Então, pensa o seguinte, não espere que esse resultado vai ser de hoje para amanhã. Mas se você aplicar tudo o que eu te falei aqui hoje, espera um tempinho, dá um tempo de amadurecimento da sua ginasta, continua motivando elas, continua fazendo ajuste do ponto zero dos movimentos. Você vai ter uma transformação incrível, porque isso é ensinar com excelência. Vou contar para vocês uma história. Quando eu trabalhei com a ginástica rítmica, com as ginastas que foram as medalhistas no campeonato pan-americano ou no campeonato sul-americano, eram ginastas que começaram comigo desde os 8 anos. 7 para 8 anos elas começaram comigo. No ano de 8 anos elas competiram pela primeira vez. E depois disso, a gente caminhou juntas até o segundo ano de infantil das meninas, que foi quando eu já não estava mais no ginásio. O que acontece? Nós caminhamos juntas nesse processo e eu tinha certeza de que eu fiz o melhor por elas. Por quê? Porque a cada ano eu via a evolução delas. A cada ano elas tinham um passinho a mais. E vou contar para vocês. Pivô bucle. É ou não é uma dificuldade complexa? Pivô bucle. É uma dificuldade complexa. Todas as minhas ginastas faziam pivô bucle no primeiro e segundo ano de pré-infantil. Todas. Com 9 e 10 anos, elas já estavam girando o pivô bucle. Val, mas como isso era possível?
existia ajuste do ponto técnico, do ponto zero de cada movimento delas. Toda a preparação delas era super acompanhada e isso fez com que essas ginastas com 9 e 10 anos conseguiam fazer pivô bucle, tá? Elas treinavam muito? Sim. Elas eram dedicadas? Sim. A Val estava aprendendo. Eu errei muito também com essas ginastas. Eu falhei muito com elas, mas eu me orgulho muito de ver que ali com 9, 10 anos elas já tinham dificuldades de altíssimo valor. Vamos lá. Eu preciso que as suas ginastas façam o mesmo? Não. A gente está falando aqui de um processo de ensino e que cada ginasta tem um nível de maturação. Mas eu consegui tirar dessas minhas ginastas o melhor delas nesse processo. E mais, quando elas estavam ali no segundo ano de pré-infantil, que já era 10 anos na época, o que elas tinham de bom? A maioria delas já girava o giro panchê. Ou seja, um outro nível de dificuldade. Mas elas já faziam isso no pré-infantil. Por que, Val? Como que você fez isso? É tudo que eu te ensino por aqui. É tudo que eu te ensino por aqui. O que eu trago para vocês aqui são técnicas, métodos, estratégias que fazem parte do método ginástica rítmica com excelência e que tudo isso eu apliquei com as minhas ginastas. Eu não estou tirando da minha cabeça. Eu não copiei isso de ninguém. Foi um método que eu criei e que deu resultado com as minhas ginastas. E se deu resultado com as minhas ginastas, eu quero muito que você leve isso para as suas ginastas também. Tudo bem? Faz sentido? E eu quero o seguinte, quero que você filme agora, quando você for agora na próxima aula, filme a sua ginasta fazendo pivô hoje, antes de você ensinar tudo isso. Depois você vai e... Cortei meu dedo. Depois você vai, ensina para ela tudo que eu te expliquei nessa aula de hoje. E ao final de um mês, você vai filmar de novo. Sabe por quê? Quando a gente filma, a gente observa a diferença. Inclusive, a Kelly tá por aqui, Grace Kelly tá por aqui, que é aluna do método ginástica rítmica com excelência, e hoje a gente falou sobre isso, né, Grace? Porque, ó, quando a gente tem essa filmagem do antes e o depois, é quando a gente vê a melhor evolução dessas ginastas. Porque a gente compara com algo palpável. E o que eu quero que você faça para mim? Manda depois esse vídeo, porque eu quero ver como o seu trabalho está trazendo resultado, tá bom? Olha só, a Maristela pediu, Val, você poderia dar uma dica para o pivô 90? Com certeza, já vou me levantar por aqui. E já vou trazer essa dica para a Maristela e para todos vocês. A gente está falando aqui sobre o pivô passé, né? Nós falamos sobre o pivô passé. Mas, tudo que eu te falei sobre preparo, todas as correções de preparo de pivô passé servem para todos os pivôs que saem de quarta posição. Porque isso aqui é técnica de giro, não é sobre pivô passé. Mas lógico, quando eu falo de um pivô 90, por exemplo, existe uma outra dinâmica, porque o pivô 90, lembra que eu falei para você que isso aqui também envolve biomecânica? Então é muito mais do que só girar, por isso que o professor de educação física é o responsável pela ginástica rítmica, porque ele tem esse conhecimento de biomecânica, ele teve esse aprendizado. Talvez ele se perdeu um pouquinho nos estudos, mas esse aprendizado ele tá aí. E quando você aplica o aprendizado que você tem da biomecânica, você tem mais resultados. E o que eu te trago aqui é basicamente biomecânica, através da técnica de pivô. Vamos lá. Por que eu falei que é diferente um pouquinho? Porque quando eu faço um giro na forma de pivô, eu tenho uma ocupação no espaço, certo? Quando eu faço um giro na forma de 90, quase doeu minha coxa aqui. Quando eu faço na forma de 90, eu tenho uma ocupação no espaço maior. Então, naturalmente, o nível de exigência aumenta, certo? Quando eu faço num pivô bucle, eu também tenho outro tipo de exigência. Mas eu tenho uma base técnica de preparação que é a mesma. Agora, vamos acrescentar a correção então aqui sobre o pivô 90 graus. Estamos lá na preparação. Quanto mais rápido essa ginasta trouxer essa perna de trás para a posição de 90, melhor será o giro dela. Ela vai considerar todas as correções de preparação. Então, ela vai fazer tandi,
vai fazer plié, vai deslocar o eixo do corpo lá pra frente, pra perna da frente. Ela vai trabalhar o gato e o rato que a gente falou hoje. Vai trabalhar a preparação do rato aqui na frente, o gato aqui do lado, porque é daqui que a força vai sair. Ela vai ter contração abdominal, ela vai ter contração nas pernas e ao elevar o equilíbrio, ela precisa subir o relevê muito rápido e antecipar o calcanhar. Quanta coisa, né? Pois é uma construção. Mas o que muda do pivô passé para um pivô 90 é que essa perna tem um caminho maior. Então, naturalmente, essa ginasta vai ter que ser ainda mais ágil para trazer a perna de trás e entrar na forma rápido. Então, ela prepara e entra na forma rápido. Se ela não trouxer essa perna com agilidade e ela não entrar na forma rápido, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai despencar para o lado, né? Então, como que eu trabalho tudo isso? Através do preparo extra pivô. Eu vou dar para ela grand battement, eu vou dar para ela preparo de relevê, certo? Fortalecimento. Aí eu vou aplicar a técnica de correção. Qual é a técnica de correção? Tudo isso que a gente já viu. Tandi, preparação, eixo lá na frente, calcanhar sem cruzar a perna, antecipação, velocidade e a cordinha. Quando essa ginasta entende todo esse processo mais a cordinha, é uma questão de treino, prática e assimilação para ela conseguir girar muito, muito, muito. Tá? Essa cordinha é o quê? Vou voltar aqui para explicar para vocês. O que é essa cordinha na hora do giro? Deixa eu voltar aqui, ver se tem alguma pergunta. Ah, não tem perguntas, então tá bom. Então deve estar tudo claro, né? O que é essa cordinha? Nossa, me empolguei, já quase 50 minutos aí de live hoje. O que é essa cordinha na hora do giro? Quando essa ginasta faz a preparação e ela vai entrar na rotação, você tem que imaginar que ela tem uma cordinha puxando ela lá em cima. Se ela não faz essa contração de elevar o seu corpo para cima, ela não consegue encontrar o eixo rápido. E além disso, ela não tem contração para ficar no equilíbrio, porque afinal, uma rotação ou um giro ou um pivô é um equilíbrio em giro e rotação. Então, se eu preciso fazer uma força para me equilibrar num equilíbrio, eu preciso utilizar essa mesma força para ficar no equilíbrio que vai girar. Tá acompanhando o raciocínio? Lógico que existe uma outra mecânica por conta da preparação, mas quando ela chega na forma e no eixo, é a mesma contração de um pivô, que é feita no equilíbrio, e vice-versa. Maravilha! Então, eu preciso trabalhar com ela esta cordinha que vai puxar ela para cima durante o pivô, e aí sim, ela vai conseguir realizar um pivô de excelência, porque ela tá com o eixo corporal e a cordinha puxando ela para cima. Essa cordinha também é um ensino lúdico que você passa para sua ginasta, porque você está explicando para ela que, na verdade, ela precisa encontrar o eixo dela, contrair e puxar o corpo para cima. Mas eu falo da cordinha, que é muito mais legal para ela entender. E aí, quando ela estiver despencando para o lado, você fala assim, ó, a cordinha tá puxando você para o lado. Você tem que fazer a preparação e fazer a cordinha te puxar para cima. Percebe como a minha postura já cresce quando eu faço isso aqui? E aí você vai aplicar isso para suas ginastas, para todo e qualquer pivô. Todo e qualquer pivô, rotação ou giro. Imagina, Maristela, estamos aqui para nos ajudar. E eu tô sem minha água, cadê? Tá aqui. Temos mais alguma pergunta sobre pivô passé? Conta para mim aqui no chat. Ó, a gente decidiu, eu, que eu vou fazer mais lives práticas como essa e lives como aquelas que eu tenho trazido para vocês, onde eu trago imagens, onde eu trago vídeos com a explicação dos movimentos. Fala para mim, você que é professor que está acompanhando os conteúdos por aqui, você prefere mais as lives, as aulas, com a Val demonstrando, ou você prefere aquelas que eu trago imagens e eu tento explicar através das imagens? São duas formas de aprendizado. E para mim é importante entender se... Para mim, já não sei mais. É importante que eu entenda
Se para vocês faz mais sentido aulas como essa, onde eu estou demonstrando e tentando explicar através da demonstração, ou se faz mais sentido para vocês quando eu trago imagens e vídeos marcados. Por que eu te pergunto isso? Porque o que vocês acharem que for melhor, eu vou trazendo. Naturalmente, tem movimentos que eu não vou conseguir demonstrar. E para isso eu preciso da Arabesquina, mas ela tá no hospital, lembra? Tá se recuperando. Então, naturalmente tem coisas que eu não vou conseguir demonstrar. Imagina eu fazer uma aula de Panchi aqui. Eu consigo falar algumas coisas, mas é fácil quando eu explico através de uma imagem. Mas, se para vocês também é interessante comigo mostrando, tá tudo bem. Ah, olha só, a Cris falou depende do movimento, a Val demonstrando, prefiro tu, com você demonstrando é melhor, a Val demonstrando. Gente, vocês querem que eu sue a camisa, né? Não tem problema, para mim é indiferente. O importante é que você saia dessas aulas com o aprendizado, tá? E mais importante, que vocês interajam comigo. Porque eu sinto que muitos dos materiais que eu trago por aqui, eles ficam no vácuo, silencioso. Eu fico feliz quando vocês estão por aqui, tá? Então, eu sou muito sincera com vocês. Me chateia um pouquinho, me entristece quando vocês ficam quietinhos. Porque quando você tá quietinho, significa que você não tá nem questionando se o que eu tô falando tá certo ou tá errado. E a Val não é dona da razão, não, tá? Eu erro também. Eu posso passar alguma informação aqui que não esteja de acordo e vocês precisam me mostrar e pontuar e trocar isso comigo, tá bom? A Cris falou para correção os vídeos, passo a passo demonstrando. Ok, então são as duas coisas que a gente pode construir, né? Então ficou claro? Quando eu terminar essa live aqui, eu vou querer que você vá lá em um dos conteúdos aqui do RGBR e você coloca para mim como você viu aquele conteúdo, o que aquele conteúdo te ensinou. Deixa seu comentário nas postagens aqui do RGBR. Isso vai fazer com que eu consiga entender qual é o vídeo que está sendo mais comentado, o que está sendo mais importante para vocês, e eu posso trabalhar mais em cima desse conteúdo. Por exemplo, eu faço uma postagem sobre pivôs, né? Então, quando eu faço essa postagem sobre pivôs e vocês não comentam nada, não curte, não compartilha, não faz nada, o que eu vou achar? Que vocês não querem pivô. Percebe? Se vocês não querem pivô, eu não vou mais trazer pivô. Mas, na verdade, você queria pivô, só que você não comentou. E aí, como é que eu vou adivinhar? Né? A Cris falou, você tem uns vídeos como ginasta passo a passo que são muito massa, fica bem claro. Ah, legal, legal. Eu tenho mais alguns vídeos desse ainda para preparar material, mas eu preciso gravar mais vídeos desse. Vou preparar para vocês, tá bom? Combinado? Ficou claro isso? Então, nós temos aqui um combinado. Combina de dedinho aqui comigo. Combina de dedinho, vai. Deixa aqui o seu dedinho. Combinado de dedinho não pode descombinar, hein? Você vai colocar comentários nas nossas postagens pra gente entender mais as necessidades. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos, e aqui no canal RGBR eu te ensino a ser um professor de excelência, que forma ginastas que ganham medalhas, mesmo que você não tenha sido ginasta. Então já curte e compartilha esse conteúdo se você gostou, porque juntos somos mais fortes. Eu quero que vocês estejam aí com muito sucesso na GR. Assiste depois essa live de novo, ela vai para o Instagram, ela vai para o YouTube, então assiste esse conteúdo para que vocês possam aí fixar bem todo esse material. Maria Godoy falou, amei a aula, muito obrigada. Opa! Sabe o que é isso? Hora de postar conteúdo para vocês. Muito obrigada pela participação de vocês e a gente se encontra então nos próximos conteúdos por aqui. Um beijo grande, turma. Tchau, tchau.